Eu penso que a Segunda Guerra Mundial foi o fenómeno decisivo para a mudança dos processos coloniais. Isto é, o mundo caracterizou-se por processos coloniais desde a antiga, de tempos remotíssimos, até à Segunda Guerra Mundial. E penso que isso se verificou, em primeiro lugar, pela natureza da Segunda Guerra Mundial. Trata-se de uma guerra feita em nome da liberdade contra a opressão, feita pelas potências europeias inicialmente agredidas pela Alemanha, mas depois, e fundamentalmente, ganha pelos Estados Unidos, a potência que, por ter sido potência colonial, tinha uma política e uma filosofia, mais do que política, de liberdade e anticolonial. Os Estados Unidos sempre se afirmaram por essa via, naturalmente, dada a gênese do país. E, portanto, com a Segunda Guerra Mundial, sobe no mundo a hegemonia dos Estados Unidos, com a sua filosofia anticolonial, e desce o poder dos países até aí coloniais, ou seja, nomeadamente a França e a Inglaterra, em menor escala a Alemanha derrotada, e também Portugal, que era potência colonial importante, mas que também não sai reforçado, naturalmente, da Segunda Guerra Mundial, à qual não tinha sequer pertencido. Acresce ainda que, no plano nacional, há participações nacionais dos países coloniais nas guerras. Isto é de extrema importância em alguns países. É, por exemplo, o caso da Índia e Paquistão, que têm tropas que elas próprias participam na guerra. Isso dá-lhes condições para sentirem um direito, fim da Segunda Guerra Mundial, para a hegemonia do país. Aliás, durante a guerra, esses países sofrem, e por razão dela, e como contributo para a Segunda Guerra, esses países têm um grande desenvolvimento nacional, em planos da indústria, do comércio, do desenvolvimento em geral, da própria educação, evidenciam-se líderes políticos importantes e, portanto, os países saem da Segunda Guerra com uma posição pré-autónoma no mundo. Aliás, os seus líderes falaram de independência muitas vezes durante a guerra. E assim, logo após a Segunda Guerra Mundial, países como o Paquistão, a Índia, o Ceilão, o Sri Lanka, a Malásia, a Indonésia, as Filipinas, todos estes países, praticamente, fim da Segunda Guerra Mundial, encetaram os seus processos de independência sem problemas de contestação com a potência colonial, que em geral era a Inglaterra, e há aqui uns problemas com a Indochina que nós não trataremos, mas problemas que, como sabem, tiveram uma resolução rápida e, portanto, tiveram depois consequências com os Estados Unidos indiretas, mas isso não se trata de um processo colonial, trata-se já de uma guerra. Portanto, as independências de todo o Oriente verificaram-se logo após a Segunda Guerra Mundial. Também, alguns países do Norte da África, isto aconteceu. Temos assim a Líbia, o Egito já tinha um grau de independência razoável, ficou completamente independente. A Líbia torna-se independente também. A Argélia inseta o seu processo de independência, como sabem, é muito complexo.
falaremos um pouco dele. Marrocos também consegue encetar o seu processo de independência e, portanto, a Síria também, nesta altura, obtém a sua independência e os outros países da África, em particular os mais desenvolvidos, começam a ter fenómenos de nacionalismos organizados em partidos políticos, tendentes a reivindicar independências das potências coloniais. Aqui em África, nomeadamente a França e a Inglaterra, e também Portugal, de que trataremos naturalmente separadamente. Passada a Segunda Guerra Mundial e esta fase de descolonização, subsistem alguns problemas que entram no impasse, nomeadamente a Argélia. Como sabem, a Argélia tinha uma população francesa tradicional, radicada, de descendentes franceses, o Pied Noir, que não aceitam, porque a França tenta desde logo em 1947, a França considera a população da Argélia como população francesa. Isto é muito importante. Reparem, há uma continuidade geográfica entre a França e a Argélia, e os franceses consideravam a Argélia como a continuidade do seu território para a África. Há um fenómeno aqui que eu nunca gosto de os separar dos fenómenos políticos, que é um fenómeno económico. Em 1947, na Argélia, tinha aparecido petróleo em quantidades extraordinárias, e especialmente gás. Na altura ainda não se sabia bem a sua dimensão, mas suspeitava-se, e, portanto, a França, que tinha tido no seu desenvolvimento, tradicionalmente, graves problemas de energia, encontrava na Argélia a sua fonte natural de energias e, portanto, há aqui um fenómeno muito grave para a França de descolonizar a Argélia tout court. Porque a França não pôs nenhum problema em muitas outras colónias, especialmente da África Ocidental, que eram suas colónias, e isso começaram os seus processos de desenvolvimento naturalmente. Cria-se a Frente Nacional de Libertação na Argélia, a reação dos colonos franceses na Argélia, a intervenção militar da Argélia e uma sangrantíssima guerra de descolonização se inicia na Argélia, até à eleição de General de Gaulle, que tenta resolver os problemas, mas que depois, com a criação de uma separação militar, do General Salan, a guerra continua e só veio a ser resolvida em 1962, ao fim de uma guerra das mais sangrentas que houve das guerras políticas.